Toma, Senhor, e recebe toda a minha liberdade e a minha memória também, o meu entendimento e toda a minha vontade, tudo que tenho e possuo, tu me deste com amor. Fomos caminhando, caminhando e caminhando e chegamos aqui no 8º dia da novena de Santo Inácio, que tem o tema Santo Inácio de Loyola, uma alma maior do que o mundo. E quanta coisa a gente não só aprendeu, mas eu acredito que você já está colocando em prática, né? Aí na sua vida, quando vem um sentimento, fala, olha, esse é desolação, já sei o que fazer, tenho que perguntar o porquê. A consolação, mesma coisa, né, padre? Exato, a gente vai aprendendo a lidar com os próprios sentimentos, com aqueles acontecimentos que não dependem de nós, mas que estão aí, né, que fazem parte da vida. E para a gente não se perder no caminho, para a gente não se desviar da meta que é Deus, a gente tem que reorganizar esses sentimentos, né? Colocar ordem nos afetos, como diz o próprio Santo Inácio. E tendo essas ferramentas todas que ele nos deixou, a gente tem mais condições, com certeza, de conseguir êxito, né, nesse empreendimento espiritual. E tudo isso nós vamos levar para a nossa vida, né? Nós estamos aqui nesses dias, hoje o 8º, né? Mas nessa novena, nós estamos aqui aprendendo muita coisa, exercitando também os passos da oração, tudo aquilo que Santo Inácio foi descobrindo, né, e foi ensinando. E isso tudo a gente leva para o resto. Isso é um tesouro, né? Um tesouro espiritual que a gente carrega dentro da gente. E numa hora ou outra, numa situação ou outra, vem, lembra, nossa, lá na novena de Santo Inácio eu ouvi isso, eu aprendi isso, ou lá com Nossa Senhora do Carmo, ou com o preciosíssimo sangue de Jesus, e assim a gente vai indo. E a nossa alma dessa forma vai ficando maior, né? Porque vai ficando mais espiritualizada. Nós também vamos sendo evangelizados e a gente vai também evangelizando, né, padre? Isso é muito importante também. Exato, essa interlocução, né, entre o que vocês vão vivendo, vão partilhando conosco. Dentre muitas coisas que a gente recebe, a gente já vai vendo temas para próximos momentos, né? Então, muita coisa do que a gente conversa aqui nesses momentos de oração que a gente tem é porque a gente recebeu alguma partilha, alguma dica, né? Alguém fala, eu poderia falar sobre tal assunto. Isso. Então, realmente é uma evangelização mútua, porque a gente também entende qual é a demanda de vocês que estão conosco no grupo ou que nos acompanham pelo canal do YouTube da comunidade. Então a gente vem oferecer aquilo que a gente pode, né, aquilo que está dentro da nossa condição, mas também a partir daquilo que a gente recebe de vocês. Então essa intercomunicação, ela é muito importante para nós, com certeza é sim. Então nós estamos caminhando aqui no grupo Corações Ardentes, também com você que está aí no canal do YouTube, sempre convidando você para vir mais perto, né, da nossa comunidade, mais perto de nós, fazendo parte do grupo Corações Ardentes. Então hoje é o 8º dia, nessa quinta-feira, né, dia 27 de julho, e nós vamos aí ouvir o padre falando sobre princípio e fundamentos dos exercícios espirituais, mas antes vamos rezar essa oração. Com Santo Inácio de Loyola, nós vos pedimos, Senhor, que todos os nossos pensamentos e ações, os desejos e todo o nosso ser e agir sejam puramente ordenados para a vossa maior glória e serviço dos irmãos. Amém. Padre, a gente foi deixando de propósito, né, alguns temas para o final, porque era importante a gente ver tudo aquilo que a gente já foi vendo antes, para chegar nesse agora, né, princípio e fundamento dos exercícios espirituais. Exato. Se você tiver a oportunidade de ter acesso, de comprar o livretinho dos exercícios espirituais, você vai ver também que o próprio Santo Inácio faz também isso que nós fizemos aqui. Ele, nas primeiras páginas, ele faz toda uma preparação com recomendações para quem vai fazer os exercícios, para quem vai ser o diretor espiritual. Então ele tem uma grande introdução, né, para preparar a pessoa para os exercícios propriamente. E a primeira semana, ou os primeiros exercícios, são marcados, né, o primeiro dia,
pela reflexão sobre o princípio e fundamento. Esse é o título lá dos exercícios espirituais, do início dos exercícios. E é uma proposição de Santo Inácio muito simples que nos ajuda a rezar e entrar no espírito do retiro inaciano, né? Segundo aquilo que é a espiritualidade inaciana. E no princípio e fundamento, Santo Inácio apresenta para nós qual é a finalidade da nossa vida. A gente já tem que entrar em oração sabendo para que viemos a esse mundo, né? Qual é a nossa verdadeira vocação. E aqui não se trata de vocação específica, tá? Alguém pode, sua vocação é ser padre. Não, minha vocação primordial não é ser padre. Minha vocação é, segundo Santo Inácio, é louvar, reverenciar e servir a Deus, nosso Senhor. E essa vocação é comum. Ela é a vocação da Sandra, ela é a sua vocação. Todos nós viemos a este mundo com esta única finalidade: louvar, reverenciar e servir a Deus, nosso Senhor. E fazendo isso, alcançar a salvação de nossa alma. Então, fazendo essas três coisas, louvar, reverenciar e servir a Deus, é para a honra e glória dele, né, de sua divina majestade, que nós conseguimos alcançar a nossa salvação. Então, Santo Inácio propõe essa primeira verdade sobre a nossa existência. Existimos para louvar a Deus, para servir a Deus, reverenciar a Deus. Ponto. E aí ele vai dizer que tudo mais, Deus é tão bom que tudo mais existe para nos ajudar a alcançar essa finalidade. Então, quando a gente, está passeando por um bosque florido, por um campo florido, aquelas flores existem para te ajudar a louvar, reverenciar e servir a Deus. Né? Ou você está aí na sua cidade, no seu trabalho, não sei. As pessoas que convivem com você, elas foram criadas por Deus, elas estão no seu círculo de convivência para te ajudar a louvar, reverenciar e servir a Deus nosso Senhor. Então Santo Inácio diz isso. Minha vocação é louvar, servir, reverenciar a Deus. Tudo mais que existe, Deus criou para me ajudar a alcançar esse fim para o qual eu fui criado. Tanto é que aí eu preciso desenvolver, né, aquilo que a gente falava no finalzinho do vídeo de ontem, aquela, entre aspas, santa indiferença. Eu preciso ter diante das coisas essa indiferença, porque elas não são nem boas nem más em si mesmas. As coisas, as pessoas, as ideias, as situações, elas não são boas nem más em si mesmas. Eu preciso ter consciência disso. Elas serão boas na medida em que me aproximam de Deus, né? Me aproximam do fim para o qual eu fui criado. Elas são más na medida em que me afastam desse mesmo fim. Então, nesse sentido, a gente consegue ter um critério de discernimento sobre o nosso trato com as coisas, com as pessoas. Fulano de tal é meu amigo. Tá certo, isso é bom ou ruim? Não sei. Essa amizade te aproxima de Deus ou te afasta de Deus? Dependendo da resposta que você der para essa pergunta, você vai saber se tal amizade é boa ou ruim. Eu tenho uns projetos, uns pensamentos. Isso é bom ou ruim? Não sei. Coloque o critério de Santo Inácio e pergunte-se: esses projetos te aproximam ou te afastam de Deus? Você vai saber se é bom ou ruim na medida em que te aproxima ou te afasta. Às vezes, a mesma situação pode ter sentido diferente para diversas pessoas, né? O próprio Santo Inácio vai dizer assim: aplicando essa santa indiferença, eu vou conseguir entender que não quero saúde ou doença, vou querer aquilo que me aproxima de Deus. Né? Que eu não queira mais saúde do que doença, se é a doença que me aproxima. E ele diz isso até pela própria experiência, né? Ele se converteu, ele encontrou a Deus de maneira muito pessoal, muito profunda, quando estava doente. Então, para ele, a saúde, ele louvou a Deus pela sua doença. Porque enquanto tinha saúde, estava preocupado com outras coisas, né? Queria carreira, queria fama, prestígio e tudo mais. Então ele diz isso. De modo que eu não queira mais saúde que doença, se é a doença que me aproxima de Deus. De modo que eu não queira mais fama que humilhação, se é na humilhação que eu vou encontrar a Deus. De modo que eu não queira mais, entende? Então ele até usa uma expressão assim, tanto quanto. É como se fosse uma equação, né? Você aplica essa equação para saber se as coisas são boas ou ruins para você. Então, tanto quanto me aproxima de Deus é bom. Tanto quanto me afasta de Deus é ruim. Nossa, isso é assim,
É um critério de discernimento incrível. Enquanto o senhor estava falando, eu pensava, existem situações onde alguém reza tanto querendo para o emprego, enquanto ela está rezando. Aí alcança o emprego, começa a trabalhar e aí vai se consumindo naquilo ou vai se envolvendo com situações que fazem parte lá daquela empresa, com amizades, e a pessoa ela vai indo para um caminho tão adverso daquele que ela trilhava no começo. E aí a gente, às vezes eu pergunto, porque as pessoas partilham, né, seus problemas, suas situações. Então, às vezes acontece isso, a pessoa partilhar comigo, e diante daquilo que ela está falando, eu pensava comigo, como é que uma coisa tão boa que a pessoa rezou, Deus concedeu a graça. Então, era vontade de Deus que ela fosse, por exemplo, trabalhar em tal lugar. Como é que aquilo pôde reverter de forma tão negativa na vida dela? Muitas vezes eu ficava pensando, mas não é possível. Como é que pode? Alguém reza tanto para uma coisa, a coisa acontece e depois o negócio inverte. Agora eu entendi. É o tanto quanto, né? Tanto quanto me aproxima é bom, tanto quanto me afasta é ruim. E no espanhol tem o magis, né? O mais. E em tudo isso eu devo buscar sempre o mais. Mais servir a Deus, mais louvar a Deus, mais reverenciar a Deus. Então, para qualquer coisa, você aplica esse discernimento, esse critério, e você vai mergulhando na sua vida e em tudo. Seus relacionamentos, tudo que acontece, as situações, as pessoas, as ideias, para tudo. Por isso que é uma semana de retiro, né? Para quem faz os 30 dias, a primeira semana é basicamente toda ela na reflexão do princípio e fundamento. O princípio e fundamento é: eu existo para louvar e reverenciar a Deus nosso Senhor, e com isso salvar a minha alma. Tudo que Deus criou e permite que exista na minha vida é para me ajudar a alcançar isso. É aí que eu preciso aplicar o critério do tanto quanto. Se me aproxima e está me ajudando, maravilha, continue, reforce. Se está me atrapalhando, está na hora de colocar uma ruptura aí, né? Romper com amizades que não te levam para Deus, romper com situações que não, como a Sandra lembrou aqui, um exemplo de um emprego. Romper com isso, ter a coragem de romper. Se não está me conduzindo para a finalidade para a qual Deus me criou, eu preciso ter a coragem de romper com isso. Seja ela qual for a situação. E aí depois você vai ter todo o exercício, né, para poder fazer para pedir a Deus essa graça, porque não é fácil, né? É preciso muita coragem, muito discernimento para chegar a esse ponto de dizer: meu emprego está me afastando de Deus, não é vontade de Deus para mim. E não se precipite, tá? Isso é uma reflexão. Santo Inácio propõe que a gente faça isso em espírito de oração. Lembra lá quando a gente falava da desolação? Não vai tomar nenhuma decisão movido pela emoção. Você percebeu isso? Reze, procure um diretor espiritual, peça a luz de Deus para confirmar se é realmente isso ou não. Uma vez que você fez todo esse caminho e percebeu que realmente não é aquilo, então aí sim está na hora de mudar. Então, acho que o princípio e fundamento de Santo Inácio nos ajuda muito a refletir sobre tudo na vida. Para a gente, primeiro, parar até com, entre aspas, um certo preconceito com relação a algumas coisas. Sei lá, vamos pensar em dinheiro. Dinheiro é bom ou ruim? Tem gente que já vai falar que dinheiro é do demônio, que não sei o quê. Não, não é. Se o dinheiro está ajudando a fazer caridade, tá? Quantos santos ricos, né? Temos Santa Isabel, que era rainha, né? Tem o próprio São Francisco de Assis, né? Embora ele tenha assumido a pobreza, mas era de família rica. Então, quer dizer, dinheiro é bom ou ruim? Não sei. Aplicando a santa indiferença, eu vou saber se ele é bom ou ruim, se ele me aproxima ou me afasta de Deus, tá certo? Então acho que o princípio e fundamento é para refletir sobre nossa vocação primordial e para nos fazer pensar nesse critério, né, do tanto quanto. Tanto quanto me aproxima é bom, tanto quanto me afasta é ruim. Então é um pouquinho daquilo que Santo Inácio propõe. Eu vou tentar conseguir o PDF e coloco aqui no grupo, né, para a gente, pelo menos o primeiro exercício do princípio e fundamento. Se eu não conseguir, você tenta localizar, se é do teu interesse, aí, alguma livraria, a Loyola, que é dos jesuítas, né, a Paulus, sempre tem alguma boa tradução em português para o livrinho, né, que é pequenininho também, o livrinho dos exercícios espirituais. E aí você pode ir fazendo. Mesmo que você não tenha condição de ir lá para uma casa dos jesuítas para fazer os exercícios,
Você vai lendo ali um pouquinho por dia, você vai entendendo o passo a passo que Santo Inácio propõe e vai conseguindo esse discernimento para a tua vida, começando pelo princípio e fundamento. Fico pensando duas coisas. Uma, que em relação, né, a esse critério de discernimento, né, o tanto quanto, né, o tanto quanto, porque pode ser que lá no emprego, não é que eu tenha que sair do meu emprego, mas eu tenho que mudar, Exato. né, o meu comportamento, as minhas amizades, aquilo que eu estou vivendo ali. Porque às vezes não é o emprego que é ruim, é as oportunidades que eu estou tendo ali, as amizades que eu estou tendo ali, né, os convites que eu estou tendo ali, que eu estou dizendo sim e que está sendo ruim para mim. E uma outra coisa, se eu fui criada por Deus, eu fui para louvar, bendizer, adorar, servir a Nosso Senhor, quando eu não faço essas coisas, a minha vida não tem sentido. Exatamente. Fica vazia. Então a gente percebe, né? Como é que a gente vai esvaziando a nossa vida ou como é que nós vamos enchendo a nossa vida. Então, se eu sou uma pessoa ingrata, né? Não louvo, não agradeço por nada, não vejo beleza em nada, não sirvo, não faço nada, não sirvo a Deus, não sirvo a igreja, não faço... A minha vida vai esvaziando, não tem jeito. É que ela tem um exemplo que fala isso, né? Se você faz as coisas certas pelos motivos errados, então você já estragou tudo. Fazer as coisas certas pelos motivos errados não é a melhor opção. O exemplo até falava de um ladrão, né? O cara está planejando roubar um banco. Então já está matutando lá como é que ele vai fazer, está maquinando o plano perfeito. É um banco de alta segurança, né? Então ele precisa entrar por um lugar ali que é muito estreito. Então ele vai fazer uma dieta, vai fazer jejum. Mas jejum é uma coisa boa, não é? Mas está fazendo pelo motivo errado, então já estragou. Quer dizer, ele tem que estar concentrado no plano, então todas as energias físicas, emocionais, tem que estar focada naquilo que ele quer fazer. Então ele entra num estado de abstinência sexual, por exemplo. Nossa, está vivendo a castidade, mas é pelo motivo ruim. Então está estragando tudo, entende? Então fazer as coisas certas pelos motivos errados estraga todo o processo. Então você tem que se perguntar isso. O que eu faço? E quais são os motivos que me levam a fazer o que eu faço? Então, quando a gente coloca essa luz, né, as coisas ganham muito mais sentido. As coisas realmente são iluminadas por Deus na nossa oração. E aí a gente vai se adequando, né, vai ordenando os pensamentos. Então, que eu não queira mais aquilo que me afasta de Deus. E que eu busque mais aquilo que dele me aproxima. O princípio e fundamento tem essa finalidade de nos ajudar a organizar os afetos. Santo Inácio fala muito da desordem dos afetos. Por causa do pecado, por causa de uma série de coisas, a gente tem os afetos muito desordenados. A gente não sabe bem o que está sentindo, por que está sentindo. Então, quando a gente faz os exercícios, a gente se volta para dentro de nós mesmos. E aí a gente entende tudo e vai colocando cada coisa no seu lugar. Mas é preciso tempo, paciência, disciplina, constância na oração. Tudo isso para organizar os afetos e para sintonizar o teu querer com o querer de Deus. E aí, né, tudo ganha, como a Sandra dizia, sentido novo, sentido pleno. A gente se sente tão mais abastecido. Você já deve ter conhecido alguém que, doente, vive uma espiritualidade tão forte, uma sintonia tão grande com Deus, que a pessoa está ali num leito de hospital serena, enfrentando aquilo tudo com a serenidade de santos, né, dos santos. Pois é exatamente isso. É a vida, a vontade sintonizada com o querer de Deus. Na saúde ou na doença, a pessoa estando sintonizada com Deus, está muito bem. Então vamos rezar, né? Vamos rezar com tudo aquilo que nós fomos refletindo, fomos ouvindo e pedindo mesmo, né, esse critério de discernimento, tanto quanto. O que eu estou fazendo? Tanto quanto eu estou fazendo tal coisa, estou me aproximando ou me afastando de Deus, ou das pessoas, porque isso acontece também, né? Aquilo que eu estou fazendo, as escolhas que eu estou fazendo, está me aproximando da minha esposa, do meu marido, dos meus filhos, de Deus, dos meus irmãos, da igreja, ou aquilo que eu estou fazendo está me afastando. O que é que nós estamos fazendo com a nossa vida? Quais têm sido os critérios de escolha da nossa vida? Ou aquilo que nós rezamos, pedimos, Deus nos concedeu a graça. E hoje aquilo, ao invés de estar revertendo para nós, ou sendo para nós uma bênção, não está sendo. Está sendo um caminho de desvio, de distanciamento dele. Né? Ao invés de trazer salvação, paz, alegria, contentamento para a nossa vida, um fruto bom,
Pelo contrário, né? Tem trazido coisa ruim, tem trazido fruto ruim, tem feito com que a gente se machuque, né? Machuque as pessoas. Então vamos rezar hoje pela intercessão de Santo Inácio, pedindo mesmo essa luz, como o Padre disse, essa luz lá na nossa vida, nas realidades que nós estamos vivendo, para a gente poder enxergar e enxergando, escolher, para isso aqui eu digo sim, para isso aqui eu digo não, e Senhor me dá a graça. Me dá a graça de poder dizer um não e ser fiel ao não. E também de poder dizer um sim e ser fiel a esse sim. Não sei se vocês já ouviram a última pregação que o Padre Léo fez na Canção Nova, buscar as coisas do alto. Né? Ele já estava bem debilitado, tudo. E lá ele fala mais ou menos essa proposta de Santo Inácio, e ele fala, né, para a gente pensar que nós estamos no último dia da nossa vida. Já estamos ali diante de Deus para prestar conta de tudo. E nós vamos receber 2 carimbos, as coisas do alto, as coisas de baixo. E aí você vai passando toda a sua vida e vai carimbando. Qual carimbo você usa para cada coisa? Para as pessoas, para as situações. Então, fulano de tal, meu amigo, esse amigo te levou para cima ou para baixo, né? Para as coisas de Deus ou para as coisas mundanas? Carimbo nele. E aí quando você vai fazendo esse exercício de tudo, família, amigos, trabalho, lazer, tudo, você vai submeter tudo a esse critério. Então imagina aí como o Padre Léo propõe os 2 carimbos e vai revendo a tua vida. E agora na oração nós queremos exatamente pedir a Deus essa capacidade, né? Essa coragem de olhar a própria vida com a luz da verdade que vem dele. Então vamos iniciando a nossa oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E juntos professamos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao 3º dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Deus vos salve, filha de Deus Pai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Deus vos salve, Mãe de Deus Filho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Deus vos salve, esposa fidelíssima do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. E hoje nós queremos contemplar novamente o ferimento de Santo Inácio, né? O ferimento que ele, em combate, com o qual ele foi acometido, e a partir do qual ele encontrou seu caminho de conversão, seu caminho para Deus. Queremos também meditar hoje sua recuperação, e as leituras espirituais que ele fez durante esse tempo, da vida dos santos, da imitação de Cristo, do Evangelho. E tudo isso foi aquilo que levou o coração de Inácio para Deus. Tudo isso foi o que dilatou o seu coração, sua alma, e fez dela uma alma maior que o mundo. Então queremos pedir a Deus, além da graça particular que você já tem apresentado esses dias todos de novena, pedir a graça comum de reconhecer aquilo que em nossa vida nos aproxima de Deus, aquilo que também nos afasta dele, para que nós possamos romper
com todo esse tipo de situação. Reconhecer as mensagens que Deus nos envia também através das dificuldades da vida. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoai-nos nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santo Inácio de Loyola, mestre de oração e discernimento, intercedei por mim neste momento. Dai-me orientação, decisão e um novo alento. Santo Inácio de Loyola, mestre de oração e discernimento, intercedei por mim neste momento. Dai-me orientação, decisão e um novo alento. Santo Inácio de Loyola, mestre de oração e discernimento, intercedei por mim neste momento. Dai-me orientação, decisão e um novo alento. Santo Inácio de Loyola, mestre de oração e discernimento, intercedei por mim neste momento. Dai-me orientação, decisão e um novo alento. Santo Inácio de Loyola, mestre de oração e discernimento, intercedei por mim neste momento. Dai-me orientação, decisão e um novo alento. Santo Inácio de Loyola, mestre de oração e discernimento, intercedei por mim neste momento. Dai-me orientação, decisão e um novo alento. Santo Inácio de Loyola, mestre de oração e discernimento, intercedei por mim neste momento. Dai-me orientação, decisão e um novo alento. Santo Inácio de Loyola, mestre de oração e discernimento, intercedei por mim neste momento. Dai-me orientação, decisão e um novo alento. Santo Inácio de Loyola, mestre de oração e discernimento, intercedei por mim neste momento. Dai-me orientação, decisão e um novo alento. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Vamos rezar, concluindo essa dezena do nosso terço. Tomai, Senhor, e recebei toda a minha liberdade, a minha memória também, o meu entendimento e toda a minha vontade. Tudo que tenho e possuo vós me destes com amor, todos os dons que me destes com gratidão vos devolvo. Disponde deles, Senhor, segundo a vossa vontade, e dai-me somente o vosso amor, a vossa graça. Isso me basta, nada mais quero pedir. Amém. Nós vamos concluindo, né? E eu vejo assim que Santo Inácio está falando forte com a gente, né, Padre? Tá chacoalhando a gente, fazendo realmente a gente olhar para a nossa vida, né? Quão importante é fazer esse retorno a si mesmo, né? Esse olhar para dentro, realmente para a gente poder se sintonizar com Deus. E perceber que às vezes que provavelmente tem muita coisa na nossa vida que não convém. Não está sendo bom, a gente acha que está sendo bom, mas no fundo não está, e agora a gente vai ter um outro critério de escolha, né? E de discernimento. Exato, isso é importante. Por isso que a gente disse, né? Acho que foi ontem, anteontem, não me lembro, mas a gente falava isso, que o que a gente está vivendo nessa novena não é para a novena, é para a vida. É claro que a gente está se preparando de maneira especial para a festa de Santo Inácio, no próximo dia 31, mas aquilo que ficar de bom dessa novena, você não precisa esquecer, né? O próprio Santo Inácio dizia isso a propósito. Quando ele falava para a gente levar um texto para oração, alguma coisa, ele dizia isso: se o texto vai te ajudar a rezar, usa. Se não vai, deixa de lado, mas reze. Então, se aquilo que a gente foi trazendo de reflexão, de oração, se está te ajudando a se aproximar de Deus, não tem por que abandonar. Continua aplicando na tua vida. Agora, se acha que não ajudou, tudo bem, então procura outro método, outro tipo de espiritualidade, né? O importante é que você una o seu coração ao coração de Deus. Se é pela espiritualidade naciana, se é pela espiritualidade franciscana, se é pela espiritualidade dos carmelitas, o caminho, contanto que a gente chegue na mesma meta, já não importa tanto. Então é um pouquinho disso que a gente quer despertar, né, aqui com esse grupo Corações Ardentes. E amanhã então é o 9º dia, né, uma sexta-feira, e nós vamos então, o padre vai falar sobre exame de consciência, mas não é aquele que a gente faz para confissão, não. É um outro tipo de exame de consciência que nos ajuda muito também, tá bom? E assim a gente vai caminhando. E no dia de Santo Inácio, né, no dia 31, a gente vai colocar aqui o link, né, padre? Para quem já quiser assistir, já pode se adiantar.
mas nós vamos colocar o link, é um filme lindo de Santo Inácio, uma produção recente dos jesuítas. E muito né? bem feito. Muito bem feito, né? A gente tá acostumado a ver filme de santo, aquela coisa assim, branco e preto, né? Aquela coisa assim. Esse não, esse é muito bonito, vale a pena, tá bom? A gente coloca o link aqui na segunda-feira, para aqueles que quiserem assistir, né, e poder identificar ali, certamente ali no filme você vai identificar, olha, o padre falou isso, olha aquilo lá na vida dele, tá bom? Então continua aí, firme, amanhã a gente conclui esses 9 dias aí de novena com Santo Inácio de Loyola, que tem uma alma maior que o mundo. Então nós vamos pedir a bênção dele e continuar pedindo a intercessão dele para nós. O Senhor esteja convosco. E ele está no meio de nós. Por intercessão de Santo Inácio de Loyola, desça sobre vós, sobre vossa família, o vosso trabalho, todas as vossas relações, e permaneça sempre a bênção de Deus rico em misericórdia, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Santo Inácio de Loyola, rogai por nós.